Pessoal, voltamos aqui então com o controle de constitucionalidade posterior, né, que é quando a gente já tem a norma em vigência, e vamos ver agora qual é a classificação desse controle. Então a gente tem o controle difuso e o controle concentrado. Vamos traçar aqui alguns paralelos entre eles, tá? Por exemplo, o controle difuso, a competência, vou pôr um C aqui de competência, quem pode julgar, declarar a inconstitucionalidade qualquer juiz ou tribunal. Tá? Aqui, ó, no concentrado, já vamos estabelecer aqui, né, a primeira diferença. A competência é o STF, apenas o STF, né, que é o guardião da Constituição Federal. Ok? Então, a primeira diferença é essa. A segunda aqui, ó, é que ele é feito, esse controle aqui, diante de um caso concreto. Ou seja, aconteceu alguma coisa no mundo dos fatos que deu ensejo, né, a esse controle. E aí, isso vai poder ser levantado em qualquer ação, né, porque qualquer juiz ou tribunal, então, o advogado vai peticionar, por exemplo, um habeas corpus, e ele pode levantar o questionamento quanto à constitucionalidade ou não de uma lei, de um artigo de lei, etc. e tal. Numa reclamatória trabalhista, numa ação de indenização, enfim, qualquer juiz ou tribunal vai poder, né, desde que seja diante de um caso concreto. Por exemplo, o João é motorista e trabalha na empresa de transporte B e ele fez horas extras e não recebeu esse valor. Eu busco as horas extras, mas para isso eu preciso arguir a inconstitucionalidade de alguma lei que está sendo aplicada. É um exemplo, tá? Então, caso concreto. Por isso que ele também é chamado, né, ele é feito pela via incidental. Incidental. Ou também pela via da defesa. Tá? Já o controle concentrado, ele não é feito diante de um caso concreto, ele é feito sobre a lei em tese. Ou seja, por isso que ele também é chamado de controle abstrato. Porque a lei, ela é abstrata, né? Então, se questiona a constitucionalidade da lei, não diante de alguma situação que aconteceu, tá? Outra coisa que é importante da gente traçar aqui é que o controle difuso ele foi baseado no modelo norte-americano e foi previsto no Brasil na nossa Constituição de 1891, ou seja, na segunda Constituição. Já o controle concentrado ele é baseado no modelo austríaco e foi previsto pela primeira vez no Brasil na nossa Constituição de 1934. Tá bem? Outra diferença que existe aqui, eu vou puxar para cima para dar o espaço, é que aqui, ó, o pedido de inconstitucionalidade ele é secundário. Por exemplo, num habeas corpus, eu estou pedindo a liberdade. Meu pedido principal é a liberdade. Mas, para isso, eu preciso que primeiro o juiz decida, né, sobre o questionamento da constitucionalidade que eu estou fazendo. Então, mas a questão da inconstitucionalidade é secundária. Já aqui, ó, o pedido da inconstitucionalidade, ele é principal. Outra diferença entre os dois modelos é quanto aos efeitos. Tá? Então, os efeitos, aqui, ó, no concentrado, ele é erga omnes, ele é ex tunc, ele é vinculante e ele é repristinatório.
Já aqui, ele é interpartes, em regra, né? Depois a gente vai ver que tem exceção. Ele é também ex-tunc. Tá? Então, esses são algumas diferenças que a gente vai tratar melhor em seguida, tá? Mas é importante que desde já vocês tenham em mente isso. O que é o controle difuso? O que é o controle concentrado? Então, o controle concentrado, ele é feito no STF, em face da lei, né? Então, existem os legitimados próprios, né? Que estão lá no artigo 103. Vamos colocar aqui, inclusive, ó, uma observação: legitimados no artigo 103 da Constituição. Ele tem as ações próprias, né? ADI, ADC, ADO, ADPF, depois a gente vai ver cada uma. E ele tem essas diferenças em relação aos efeitos, ele tem essas diferenças em relação, no controle difuso, o pedido da inconstitucionalidade é secundário, no controle concentrado ele é primário, ele é o pedido mais importante, né? Ele tem aqui, ó, qualquer juiz ou tribunal vai ser competente, ele tem que ser feito diante de um caso concreto, tá? Então, traçadas essas primeiras preliminares aí sobre o assunto, eu vou concluir esse bloco aqui. E no próximo bloco a gente vem, então, tratando sobre o controle difuso especificamente. Então, a gente vai fazer um recorte aqui, né? Dentro de controle de constitucionalidade posterior, temos o controle difuso e o concentrado. No próximo bloco, vamos tratar do controle difuso. Ok, pessoal? Até mais.